Boa noite, turma do segundo ano de Contabilidade da UEP, Universidade Estadual Norte do Paraná. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina que estamos estudando. Último tópico, pessoal. Último tópico da disciplina, estoques e CPC 16, tá certo? É o 18º tópico da ementa que nós nos propomos a estudar desde quando nós iniciamos a nossa primeira aula com a história da contabilidade. Depois fomos desenvolvendo todo o nosso trabalho de entendimento da estrutura, da contabilidade financeira, da contabilidade de custo, certo? Da nomenclatura, das normas técnicas, das metodologias, né, onde nós estudamos como classificar os gastos que estão relacionados com o produto, aqueles que não estão relacionados com o produto. A gente olhando aqui para essa fotografia, nós podemos entender todo o processo que é feito, né, no registro, nas compras das matérias-primas, na transformação e tudo mais que nós fomos estudando ao longo do ano. Entende? Olha que interessante. Eu trouxe algumas figuras bem modernas de alocação de estoques, tá certo? Para que a gente possa visualizar o que é, né, trabalhado pelas grandes empresas, né? Olha que interessante essa figura, pessoal. Então, aqui, ó, tem todo o trabalho da contabilidade de custo, tem todo o trabalho dos profissionais que estão ligados diretamente e indiretamente à produção da riqueza da empresa, né? Que é o produto para que ela possa comercializar, para que ela possa vender, gerar riquezas, ter um retorno sobre o investimento e, de fato, poder, né, remunerar todos os stakeholders que têm interesse, né, nessa remuneração. Os fornecedores, os clientes, os colaboradores, os empresários, os empreendedores, né, vamos dizer assim, que colocam o seu capital dentro da empresa, que arrisca, né, a ter esse retorno sobre toda uma atividade que é produzida e que nós fomos entendendo dentro daquele mapinha da mina que a gente montou, né, e colocamos lá as caixinhas de cada departamento, estudamos um pouquinho o que é departamentalização, para que a gente pudesse, de fato, conhecer este braço, este ramo da contabilidade, que é a contabilidade de custo. Então, nas grandes empresas, nós temos isso bem definido, é um setor onde se investe muito para que obtenha resultados, porque o olho do analista, o olho do contador, do controller, que está ligado diretamente a essa área, ele vê tudo o que acontece desde o início, desenvolvimento, até, né, o produto acabado que nós estamos vendo aqui nesta grande prateleira, né? Às vezes vocês pensam assim, gôndolas, prateleira de supermercado, balcão, né? Veja bem, ó, aqui nós estamos falando de uma indústria, de uma grande empresa. Aqui vocês podem ver a palavra barracão, que nós usamos tanto, né? Aluguel de barracão, professor, custo fixo. Onde está o custo fixo aqui, ó? Parte dele está aqui, ó, no barracão. Parte dele está aqui, ó, na iluminação. Essa aqui não, essa aqui é uma iluminação natural, mas essa aqui da lâmpada aqui, ó, já é, a hora que ela estiver ligada, é um gasto que está sendo alocado diretamente ou não no produto. Aí nós vamos ter que estudar. Esta parte aqui, ela está dentro do processo ainda de produção, ou ela já está dentro do processo de comercialização, tá certo? Então, nós vamos entender um pouquinho dos estoques, entender um pouquinho do que fala a legislação, né, no seu pronunciamento do Comitê de Pronunciamento Contábil 16, um pouquinho sobre o estoque. Vocês vão ver que ele tem uma importância tão grande que nós vamos estudar algumas situações que são feitas para que esse estoque não perca o seu valor, para que este estoque não fique desvalorizado no tempo que ele permanece aqui
nesta grande prateleira. Olha que interessante. Então, olha, aqui nós temos uma máquina, né? Aqui vocês vão ver que tem umas madeirinhas aqui, ó, onde é disposto os produtos. Então, o cara está colocando aqui, ó que interessante, gente do céu. Isso aqui, olhando da fotografia, é fácil. A hora que você entra num galpão desse aqui, de 30 metros, 20 metros de altura, 10, 15 metros de altura, em média, né? E vê essas empilhadeiras trabalhando e indo lá em cima com o produto e encaixando certinho no lugar, a gente começa a entender por que se chama tecnologia. Porque o ser humano, de fato, ele tem o raciocínio, ele tem o pensamento, as ideias que diferenciam ele dos demais seres vivos que a gente conhece aí e que a gente sabe que não tem esse mesmo conhecimento, esta mesma aplicação, porque não pensam, né? Então, meus queridos alunos, olha só que interessante. Então, está aqui os produtos, está aqui o trabalho, e aí nós vamos conhecer um pouquinho de tudo isso agora, de uma forma bem dinâmica que eu preparei para vocês, tá certo? Então, ó, conceito de estoque. Ô, professor, essa prateleira aí já é mais tranquila, já estou mais acostumado com ela. Também não deixa de ser um local onde está armazenado produtos. Se ele está num balcão disponível à venda, de qualquer forma, ele está estocado lá, mesmo que sendo apresentado a um público. E ele é reposto de tempos em tempos. Então, a diversificação disso, a forma como ele é colocado à disposição, vai de empresa para empresa, né? Olha só, aqui nós temos um produto disponível e completo, acabado, tá certo? Então, o conceito de estoque, ele vai nos trazer pelo menos duas variantes. Aquela em que nós vimos o produto aqui acabado, pronto para ser revendido, e aquele que ainda está em elaboração. Mas por quê, professor? Peraí, mas agora explica para mim. Eu preciso entender. Por que a elaboração também tem que ser contado? Lembram da aula de contabilidade geral? Lembram do princípio de competência? Lembram de como nós temos que fazer os fechamentos das nossas demonstrações? Perfeito? Lembram que na aula passada eu falei, pessoal, existe uma conexão entre as várias disciplinas que vocês estão estudando e que lá no fim, no quarto ano, quando vocês estiverem já quase com a mão no bacharelado, no certificado de vocês, e depois que vocês forem para o mercado de trabalho e começar a atuar de fato na área, aí vocês vão ver as conexões, vocês vão ver o entendimento, e aí vai começar esta parte que nós fizemos aqui, eu tenho certeza que eu mexi com cada um de vocês aí mentalmente. Fiz cada um raciocinar. Cada vez que vocês olham para um slide desse aqui, o professor começa a contar a história, fazer questionamento, quem está aí assistindo a aula e anotando, está desenvolvendo o seu raciocínio. Essa foi a metodologia que eu propus a me fazer com vocês, e eu faria ela dentro de sala de aula também, de uma forma mais direta. Olho no olho, estaria do lado. Aqui nós estamos distante, mas eu tenho feito da mesma maneira, feito vocês trabalharem o conhecimento, visualizarem e raciocinarem. Por que isso? Né? Então, volta lá, professor. Volta de novo. Explica para mim. Não viaja, não. Né? Então, aqui o produto está disponível para venda, está acabado. Verdade, professor. Chegou 31 de março, eu tenho que contar, fazer o meu inventário no método PEPS, o EPS, custo médio, o que a empresa decidiu lá e o que a legislação permite. Legal. Então, eu tenho que levantar meu inventário. É claro que hoje em dia ninguém vai lá, gente. Ninguém vai lá contar mais aqui e tal. Talvez uma vez a controladoria está contando, está contando. Geralmente hoje se trabalham com sistemas de informações, ERP, onde tudo é classificado, dá entrada no sistema e tudo é baixado conforme vai vendendo.
Então, você tem esta solução que já traz as informações na grande empresa. É claro que vai ter um controller, vai ter um auditor interno que vai estar verificando a veracidade dos fatos. Isto ocorre, né? Mas não é igual antigamente, lá na minha época, dos meus 18 anos, dos meus 19 anos, quando eu tinha idade de vocês, né? A gente viu os mercados fechar 2 dias. Aí a gente ficava tentando entender o que tá? Tá tendo balanço. Né? O que eu imaginava balanço? Que o pessoal estava tirando um dia para se divertir e tal. Depois comecei a fazer contabilidade, que eu fui ver que não tinha nada a ver com isso. Aí eu imaginava que eles estavam relacionando os bens, e era justamente isso mesmo. Eles estavam inventariando, contando tudo que tinha para chegar no último dia do ano, eles apurar o estoque e verificar se aquilo que estava, né, nas prateleiras, nos estoques, nos locais, nos depósitos da empresa, batia com aquilo que estava registrado na contabilidade, era tudo manual. Hoje, a dinâmica é muito maior, tá certo? Então, o produto acabado é aquele que está disponível para venda. E o produto em elaboração, professor, nós também temos que fazer a contagem dele, pessoal. No momento em que ele está, né, aqui está fabricando um motor, eu acho, uma peça, né? No momento que está aqui, nós temos que dar valor até essa parte do processo. Ô, louco, professor, que complexidade, meu! Tá vendo? A contabilidade de custo, como é que ela é importante, né? Até esse momento aqui, esse produto tem um valor agregado, né? Ele ainda não está totalmente pronto, mas ele tem que ser colocado lá no meu inventário. Produtos em elaboração, X, valor. Tantas unidades, né? Então, são essas situações que nós temos que entender. Então, são variantes, né? Os estoques são ativos, mantidos para venda, no curso normal dos negócios, produto acabado. Ou em processo de produção para venda, ou na forma de matéria. Professor, mas quer dizer, então, que se tiver um alimento, como é que é isso? Eu não terminei o alimento no dia 1º de abril, eu terminei no dia 31 de março. Está no estoque. Mas eu só fiz metade dele e a outra parte eu vou fazer no dia 1º de abril, professor. Então, interessante, mas nós temos metodologias, nós temos controles, nós temos todo o processo mapeado e elaborado para determinar que naquele dado momento, aquele produto tinha um valor X agregado pelos insumos que ele consumiu até aquele momento. Ah, legal, professor. Então, a coisa começa a ficar quente dentro da contabilidade. É difícil? Não, porque tudo isso é dentro de um processo, tá certo? Não é só o processo ativo de fazer o produto, mas é o processo também de informação que corre paralelo, sendo alimentado pela área administrativa, pela área de contabilidade, custo e por outras áreas. Tá certo, pessoal? Perfeito até aqui? Vamos adiante. Né? Agora vamos lá. Então, ó, eu deixei esse slide aí para vocês. Vocês têm isso também na apostila, mas quem não tem, quiser fazer a consulta e depois ver se o professor, né, tá falando as coisas certinho aqui, pode bater uma foto aí da tela. Este é o endereço para vocês acessarem, né, o site do Comitê de Pronunciamento Contábeis. E agora eu vou contar um pouquinho sobre o Comitê de Pronunciamento Contábeis, mostrando as figuras para vocês. Tá certo? Então, pessoal, a contabilidade, nós já falamos lá na história, ela surgiu, ela avançou, né? E depois, agora, nos últimos 25 anos, 30 anos, pelo menos aqui na América do Sul, houve uma internacionalização dos dados contábeis, entende? Muitas empresas estrangeiras, muitas empresas de fora, muitas empresas com capital do exterior, né, empresas brasileiras com investimento de investidores de fora, passaram a ter as suas demonstrações analisadas por
investidores estrangeiros, pelo mercado estrangeiro. Então, a contabilidade, que antes era regida, tem várias evoluções, nós vamos falar sobre algumas delas aqui nos próximos slides, então não vou antecipar tanto para me mostrar aqui, né? Mas ela tinha lá as normas brasileiras de contabilidade, da qual o Conselho Federal de Contabilidade fazia o estabelecimento dessas normas, entenderam? Então, houve um avanço, houve essa urgência, houve essa busca por uma padronização e por uma disciplina para que os investidores estrangeiros pudessem entender e fazer a leitura das nossas demonstrações contábeis, certo? Então, diante de tudo isso, né, todas essas instituições, nós vamos falar de algumas delas aqui na aula de hoje, se juntaram e criaram o Comitê de Pronunciamento Contábil. Por quê? Porque o nosso país, como eu falei para vocês, é um país continental, com inúmeras empresas, com inúmeras atividades de sul a norte do país, né? De leste a oeste, com diversos tipos de atividades em climas diferentes, em temperaturas diferentes, né? Em, vamos dizer assim, ambientes diferentes, ambientes naturais diferentes, né? Nós temos ambientes de ar, como é que eu posso falar? Árido, semiárido, Mata Atlântica, né? Mar, que mais? Né? Terra fértil, terra não tão fértil, mas todas essas áreas, independente de onde quer que esteja, tem alguma empresa gerando riqueza, tem alguma fonte de geração de riqueza, até mesmo, né, nas selvas e tudo mais. Eu já presenciei, já tive a oportunidade de conhecer o Pantanal e ver isso. Pasmem, eu nunca tinha visto, mas eu vi lá um supermercado, né, um navio supermercado. Interessante, mas existe, né? Então, o navio é um supermercado, né? Navega pelas águas e leva comida para os ribeirinhos, né? E comercializa ali, compra e vende, tá certo? E até às vezes troca produto, interessante, que ainda funciona lá uma espécie de escambo, né? E isso acontece, tá certo? É uma forma de pagamento, né? Que também existe aqui na nossa região, não vai longe, onde eu trabalho também existe a troca de insumos por cereais, e a gente não vê dinheiro, dinheiro a gente vê lá na hora que comercializa o cereal, mas no primeiro momento é um escambo, é uma troca. Interessante, uma coisa que existe ainda hoje, né? Então tudo isso foi evoluindo e chegou-se à conclusão de que precisava de uma opinião de vários órgãos, de vários entendidos que pudessem estudar a legislação e fazer o complemento ou a reparação ou as melhorias naquelas arbitrariedades que existem dentro do nosso contexto nacional. Perfeito? Então, criou-se, né, o Comitê de Pronunciamento. Quem entrar aí no site, tiver com 2 monitores ligados aí, o do notebook, aquele do ladinho que conecta no notebook, vai perceber, dá para entrar lá e vai entrar nessa telinha, porque eu já deixei o endereço. Aí vocês vão entrar na tela lá. Uma vez que vocês entrarem na tela, vocês vão estar vendo aí, ó, né? Várias abinhas. Então, pessoal, olha, é simples assim. Professor, acessei esse site, eu entrei no Comitê de Pronunciamento. Você já vai ter acesso a uma série de documentos que fazem parte, né, do nosso estudo, da nossa busca pelo conhecimento para interpretar os fatos que estão ocorrendo dentro das empresas. Então, olha só, tem tudo prontinho lá, ó. Você entra, já vai estar lá. Essa partezinha aqui é um institucional do CPC, aqui é o CPC, vai contar um pouquinho da história. Depois tem audiências e consultorias, coisas que estão acontecendo lá, os documentos emitidos, ó. Aí eu entrei lá em documentos emitidos, e aí tinha uma outra abinha, eu entrei em pronunciamentos, ó. Então, ó, entrei em documentos emitidos, essa aba aqui, e entrei em pronunciamentos. A hora que eu entrei em pronunciamentos, já apareceu para mim os CPCs que existem, ó.
Olha que interessante, pessoal. Tem várias CPCs que tratam desde da estrutura conceitual, tá certo? Até, né? Tem uma porrada aí de CPC. Não sei quantas, porque às vezes uma foi cancelada, tudo, então não dá para a gente precisar. Mas eu acredito que tem mais de 40 CPCs para serem estudadas e analisadas, né? Que vão tratar de assuntos da contabilidade. Em específico, nós vamos ver a CPC 16, tá certo? Então, olha lá. Eu entrei um pouquinho no institucional aqui do CPC, tá certo? E aí o que está dizendo, ó, CPC 16, estoques, né, que é o assunto que nós estamos estudando. Olha, a outra coisa que eles trabalham aqui, o professor gosta de fazer com vocês também, tá vendo? Dentro do próprio site, ó, os caras põem uns slidezinhos, chamam atenção para a gente prestar atenção, para a gente ver, para quebrar um pouquinho aquela coisa de ficar monótono, só o professor fazendo essa aula expositiva aqui e tudo mais, olha lá. Então, são estratégias interessantes, ó, e é bem dinâmico, é bem atual, ó, tem uma logomarca, entende? A gente tem que prestar atenção, o contador é curioso, ele presta atenção nesses detalhes todos, ó. Aí vem home, documentos, entrou, tá aqui, ó, CPC 16, regulamento 1, estoques, data da aprovação, 8/5/2009. Nossa, professor, a CPC já tem 12 anos, perfeito, 12 anos que ela existe, né? O comitê acho que foi criado em 2005, em 2009 que foram tratados os estoques, né? Nós sabemos que em 2010 houve o regime de transição, que é o RTT, né? Em função das IRF, que aconteceram em 2007, se eu não me engano, ou 2009, com a Lei 11.638. Aí o que aconteceu a partir daquele momento? Houve esse apelo para que se construísse, né, vamos dizer assim, fugiu a palavra, caramba, já eu lembro, né, uma organização disciplinar, uma padronização das normas brasileiras com as normas internacionais, né? E aí, então, começou a analisar como é que o mercado enxerga toda essa situação, né, e como é que o mercado brasileiro enxergava. E começou a fazer adaptações, né? Trouxe melhorias, né? A nossa contabilidade passou a ser lida internacionalmente, né? Não que não era, as empresas de capital aberto, as empresas maiores, já aplicavam isso nas suas atividades. É que com o pronunciamento, isto vale para todas as atividades, de grande porte, médio porte, pequeno porte, dentro do cenário nacional. Então, nós temos um pronunciamento. Então, quando nós vamos aqui ler, né, esse aqui, ó, IASB, né, esse aqui é uma norma internacional, né, tá ligado ao sistema de contabilidade dos Estados Unidos, tá? Então, opa, vamos dar uma analisada, vamos ver como é que é feita essa história. Opa, então nós vamos emitir uma opinião. Então, o conselho, né, emitiu uma opinião sobre estoques. E aí ele fez um pronunciamento que é válido para todas as empresas no nosso território nacional, né? Aí você vai ver se isso encaixa dentro da tua atividade ou não. Tem empresas que vai encaixar, tem outras que o que está sendo feito já está dentro, né? Perfeitamente assim. Depende do giro do estoque, depende de um monte de coisa para que a gente possa estar analisando. E vocês vão ver que geralmente os pronunciamentos, quem tiver a curiosidade, depois de entrar no site, entrar nos pronunciamentos, vai ver que, tecnicamente, eles trazem uma porrada de informação, né? Quem gosta de ler, amém. Quem gosta de estudar, amém. Aquele que tem preguiça, né, tem que começar a fazer esse exercício, porque a vida do contador é essa, gente. É ler, interpretar, visualizar, e por isso que a gente tem que achar graça, às vezes, na figurinha. Ei, professor, o senhor é fogo na roupa. Achar graça aqui na logo, aí a gente ir se apaixonando pelos números, pelas letras que estão aqui, para depois a gente poder entrar aqui, um a um, né, e começar a
entender toda essa situação, né? Entender o pronunciamento, né? Olha lá, ó, o pronunciamento ele é feito por etapas. Professor, que coisa bacana, cara. Então, quer dizer que ele tem toda uma metodologia construtiva para que a gente possa entender e fazer uma leitura, além de entender e aprender, também prazerosa, sim. Interessante, pessoal. Ele é bem disposto para que a gente possa começar pela historinha e vai até o fim, entendendo todas as situações. Desta maneira, fica mais fácil, né? Termo de aprovação, como é que foi aprovado, o pronunciamento em si, então é aqui que você vai clicar para entrar no pronunciamento, né? As aprovações das reguladoras. Então, como eu falava no começo da aula para vocês, existiam no Brasil antes do comitê, e existem até hoje, né, várias reguladoras que fazem parte, né, da formação do comitê. Agora ficou melhor ainda de eu entender, professor. Então, quer dizer que a CVM, né, o Conselho de Valores Monetários, né, que trabalha com as bolsas de valores, tudo, as empresas de ações e tal, ela dá palpite aí no pronunciamento? Dá. O CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, que tem as normas brasileiras, já existe uma norma brasileira de contabilidade, TG 16R1, opa, que fala dos estoques também, eles também dão palpite. Não, palpite também sentam na mesa, né? O ANEL, né, outra agência reguladora, né, das empresas de grande porte, também dá a sua opinião, a ANS, a SUSEP, a NTT. Então, são situações assim, são reguladoras que também fazem parte desse conselho, que é formado por esses órgãos, né, para emitir seu parecer. Então, eles estão olhando vários cenários de atividades, várias formas de se trabalhar a contabilidade, cada um tem o seu enxergamento, vamos dizer assim, a sua forma de interpretar, junta todas, e aí eles emitem um parecer que atenda às expectativas, à legislação, e façam com que os investidores possam fazer a leitura correta dos estoques nas nossas demonstrações contábeis, tá certo? Olha que interessante. Agora estamos lá dentro da... Vamos supor que vocês clicaram aqui no pronunciamento, a hora que vocês clicar aqui no pronunciamento, ó, pá, cliquei, professor. Vai aparecer essa telinha para vocês. Dentro dessa telinha, ela é maior, tudo, eu reduzi um pouco para que vocês pudessem enxergar aqui o maior, né, o que está dentro do contexto. A professora Valeta continua pequenininha, faz que nem o professor Edilson. Põe o óculos aí agora, chega mais perto, ou depois acessa o computador para vocês entenderem. Aqui é só para exemplificar o modelo do relatório. Então, ele vai começar, professor, é um relatório de 11 páginas, legal, não é tão extenso, dá para a gente estudar, analisar, entender, olha só, ele é disponível para você baixar, você clicou aqui, ó, você baixa ele em PDF, joga para dentro do teu computador, e já está lá com o pronunciamento disponível para você estudar. Professor, se eu quiser fazer isso com todos os pronunciamentos, encadernar, ter na mão, esse é o modelo antigo, do professor Carequinha aqui. Né? O modelo novo, não. O modelo novo, você entra lá no site, acessa lá, gera em PDF, grava lá as partes que você quer, vai entendendo. Por quê? Porque o pronunciamento tem 11 páginas, mas olha só, ele é composto pelo objetivo, pelo alcance, pelas definições, pela mensuração, né? Mensuração interessa, professor, como é que é isso? Ó, tem lá, da página 10 a 20, né, do item 10 a 22, vai falar sobre custos do estoque. Puxa vida, professor. É justamente o que nós vimos na nossa disciplina. É justamente o que nós estudamos ao longo do decorrer deste ano. Que legal. Custos de aquisição, custos de transformação, outros custos, né? Professor, isso aí eu sei o que é. É o CIF, professor. É os custos indiretos de fabricação. Olha só quem pensou isso aí, né? Vai tirar 10 na prova, porque já está antenado com a situação. Opa, eu já consigo fazer a leitura. Eu estou olhando aqui para o documento, estou vendo o que eu estou fazendo lá no dia a dia. Essa interligação, essa lógica. Lembra? Nós falávamos, o professor tem que raciocinar. Pessoal, tem que raciocinar. Pessoal, tem que entender a lógica. Pô,
Verdade, professor, existe um documento, a partir daquele documento a gente faz o nosso trabalho, e a partir do nosso trabalho depois a gente pode analisar se está dentro do documento, está dentro da norma, está dentro da lei, né? Ou se precisa de algumas melhorias que a CPC nos fala. Poxa, que interessante. Por isso que é uma coisa assim, há 10 anos atrás, eu comecei a exercitar isso aí na minha vida. Como aconteceu isso, né? Eu sempre estava nas reuniões, trabalhava nas empresas, mas, né, raramente eu tinha essa possibilidade que eu tive aí nos últimos 15 anos trabalhando em empresas, sendo responsável, né, há 20 anos, mas nas duas últimas empresas eu fiz muito isso, participar de reuniões com auditoria, com consultoria, com advogado, e aí os caras falavam lá, Edilson, de acordo com a CPC 16 de estoque, né, a mensuração lá do teu produto, do custo médio, tem que sofrer um ajuste em função do item e tal. E eu só aqui desolho, meu, caramba. Esse cara está falando, teoricamente, eu estou procurando onde que está isso, cara. Na cabeça. A atividade eu conheço toda, mas faltava para mim dizer os dados. Então, pessoal, acostumem-se a fazer a leitura. Acostume-se a entender, porque às vezes o cara sai com uma lá, NBCT 16. A NBCT 16 tem um pronunciamento da CPC 16 do comitê de 2009. Olha só, que legal. O cara fala de lá, você fala de cá. Opa, a reunião ficou técnica. A reunião ficou num alto nível, né? Agora vamos para a parte teórica, para a parte prática. Aí é minha área. Aí eu entendo. Porque eu fiz, eu sei, eu fui lá ver como é que faz o processo. Será que o cara lá sabe? Talvez saiba. Se for um auditor, se for um controller, com certeza sabe. Né? Mas às vezes, se não for, ele já vai dar uma afinada. Você entende a importância do raciocínio, da lógica, pessoal? É isso, né? É você não ficar distante daquilo que estão colocando na mesa de reunião, mais próximo, né? Isso é contabilidade, isso é estudo, né? E isso nós vemos aonde? Nessas informações que estão à nossa disposição. Agora eu dei uma esticadinha só para vocês entenderem o objetivo. O objetivo deste pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. Ah, professor, isso nós já sabemos. Mas então, mas que legal, né? Se você já sabe, legal. Importante saber que para você fazer esse trabalho que você já sabe, existe uma norma, existe um pronunciamento técnico que diz certinho como deve ser feito, tá certo? A questão fundamental na contabilização do estoque é quanto ao valor do custo. Puxa, professor, o senhor falou isso para nós o ano inteiro, que é importante o produto estar, né, atualizado, de acordo com a realidade. Quanto mais próximo da realidade ele tiver, mais o preço disso vai estar correto para dar margem, para dar retorno no investimento, que é a empresa ter lucro, né? Quanto mais defasado, pode acontecer? Claro que pode. Vocês já estudaram lá em contabilidade geral, né? Que existe o método EPS, PEPS, o custo médio. Então, você compra aqui, não vendeu, tem um preço. Você compra aqui, o preço já aumentou. Daí, a hora que soma esse com esse, o que você faz? Geralmente, usa o custo médio. Custo médio é o quê? Soma os dois, tem uma média. O que vai acontecer? O preço do último que entrou pelo primeiro que está lá, já vai dar uma defasagem no estoque. Entendeu? Opa, já desvalorizou meu estoque. Isso é ruim para a empresa. Na contabilidade, vocês já aprenderam que dentro do CMV é o quê? Estoque inicial, mais toda a parte de custos, menos o quê? Estoque final. Então, o estoque final é o quê? É o lucro da empresa, moçada. É o que vai aparecer positivamente, né? Porque ele vai descontar dos débitos ali, e o crédito aqui é que tem que sobrar alguma coisa. Ah, professor, mas no CMV é uma formulazinha. C, ali vai aparecer os custos. Ele está descontando dos custos, vai sobrar o CMV, que você vai lançar como custo, mas o teu valor do estoque, que vai aparecer lá no ativo, ele tem que estar mais próximo da realidade possível. Tá certo? E aí a CPC vai discorrer sobre isso. Se não tiver, nós temos solução. Vamos ajustar.
né? Então, isso faz parte da próxima aula. Beleza? Aqui é mais para mostrar para vocês. E aí vai discorrer sobre cada situação daquela que nós apresentamos lá anteriormente, ó, certo? Ele vai discorrer nas 11 páginas aí, nos itens que ele está apontando, tá certo? E aí, pode ser, né, o controller, pode ser outras funções dentro da empresa, perfeito? Aí nós temos, deixa eu ver, parece que tem mais aluno entrando aqui, não, né? Analisar, entendendo. Começou a travar o áudio. Ah, travou? Deu uma travada aí, agora voltou. Voltou, né? É, dá uma osciladinha aí, mas vamos em frente, galera. Deu para escutar os anteriores, beleza, né? Sim, sim. Tranquilo. Aí aqui, ó, para a gente finalizar então a aulinha, olha lá. Aqui tem um pouquinho da história, eu já atravessei com algumas coisas aí que eu fui antecipando para vocês. Então, o Comitê do Pronunciamento foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivo das seguintes entidades: a Associação Brasileira de Companhias Abertas, que é a Abrasca, né? A Associação dos Analistas Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, a APMEC, né? A B3, que agora foi mudado o nome, né? Antes era outro nome que tinha aqui, a Bolsa de Valores e tal, tinha um nome, acho que CVM, né? E aqui agora é a B3, porque é a junção das unidades que controla os investimentos, tanto da área de bolsa de insumos agrícolas, como de mercado de capitais e outras coisas mais aí, né? A junção dessas três virou a B3 Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, né? O Instituto dos Auditores Independentes, que é o IBRACON, esse aí é antigo, vem antes até, né, do próprio conselho, a Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis Aduaneiras, o FIPECAF tem vários autores que escrevem obras dentro do FIPECAF, um deles é o Wilde Sibos, né, você já deve ter estudado alguma coisa em outras matérias, e entidades representativas de investidores de mercado de capitais. Então, aqui é um pouquinho da história, né, e aí, olha lá, o que o professor já tinha comentado, devido à necessidade da convergência internacional, que é a mesma coisa que padronização, né? Vamos ter uma padronização, um padrão internacional, né? Então, nós tivemos que fazer uma convergência para esses padrões e trazer aquilo que já era trabalhado lá fora para dentro da nossa realidade, tá certo? Criação e objeto, aí foi a criação com a resolução CFC 1055 de 2005, tá certo? Olha lá. E as características está aqui, CPC, para vocês conhecerem. Então, pessoal, fica aí como exercício de casa, né? Vocês entrarem lá através daquele endereço, fazerem aí uma consulta, né? Da CPC 16, dar uma lidinha, fazer um exercício, ver se funciona mesmo, se o professor não está endoidando aqui, né? E fica como exercício de casa lá. Aí tem os logos aqui do pessoal, tudo isso aqui tem site, viu? Se vocês entrarem aqui no site também, tem várias informações para estudo, né, para montagem de artigo, vocês que vão escrever artigo aí no quarto ano, ou às vezes até no terceiro ano já vão começar a desenvolver, para chegar no quarto ano com tudo prontinho. Aqui é uma boa fonte de pesquisa, o Abrasco, a PIMEC, né, a B3, CFC, FIPECAF, IBRACON, tá certo? Legal, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Aula suave hoje, galera.